Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Geração Espírita Z, o novo programa do canal SEIC TV. Hoje nos encontramos aqui com Gonçalo Queiroz. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. Oi Marina, olá todo mundo do SEIC, você que está nos assistindo, muito obrigado. É um prazer, uma alegria imensa estarmos aqui reunidos. Agradeço a oportunidade de trabalho e de estudo. E vamos lá, vamos conversar sobre o que, Marina? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo para jovens, explicando um pouco sobre as cartas que ele escreveu para Timóteo e Tito. Antes disso, é importante a gente dizer que Gonçalo, ele é um divulgador da doutrina espírita, como vocês bem devem ter já deduzido. Ele é monitor do ESG e do estudo das cartas de Paulo à luz do espiritismo. Gonçalo, quando você quiser, a casa é sua, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Marina. É isso mesmo, vamos falar de Paulo de Tarso para jovens. Olha, que tema gostoso, que tema bom da gente falar, né? É muito importante a gente relembrar esses grandes nomes do Evangelho, da história do cristianismo, da história bíblica como um todo, né? Que tem muito a nos ensinar, e especialmente Paulo de Tarso, que hoje, né, às vezes é até um pouco incompreendido, como isso é natural, né, como tantos outros são, o próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ainda é, e é tão importante que a gente fale, que a gente traga, que resgate a história, não só de Paulo como pessoa, como espírito, mas também a história do cristianismo como um todo, à luz da nossa amada doutrina espírita, porque nós bem sabemos que o espiritismo, ele é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, e é aquele que traz o cristianismo redivivo, o cristianismo sem deturpações, puro, né? Jesus, ele trouxe o caminho, é verdade, e o espiritismo, ele joga luz sobre o caminho, né? Ele traz, por exemplo, as explicações claras e objetivas acerca de muitas questões que ficaram ainda obscuras, ou que ficaram pela metade, digamos assim, na história bíblica, né? Por quê? Não é por incompetência? Claro que não, não é porque ainda não era o momento de se apresentar determinadas coisas, determinadas revelações, determinados conhecimentos, e isso não é nenhuma novidade para nós, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, ele já nos avisou isso, que iria enviar um outro Consolador. Este outro Consolador nos apresentaria coisas novas, porque ele, Jesus, não podia dizer na época por causa da imaturidade humana, e relembraria tudo que ele, o Cristo, tinha dito. Ora, esse outro Consolador, que é o Espiritismo, se ele apresentaria coisas novas, é porque Jesus não disse tudo, não podia dizer. E da mesma forma como você não apresenta uma equação de segundo grau para alguém que está se alfabetizando, não tem como, né? E também relembraria coisas novas, porque o mestre sabia que nós iríamos deturpar e esquecer muitos dos seus ensinamentos. Então a doutrina espírita se apresenta aí jogando luz à humanidade sobre o conhecimento evangélico que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe à face da terra, e como um dos seus maiores apóstolos, né, um dos seus mais ferrinhos apóstolos, Paulo de Tarso, né, que nós vamos falar nessa série, Paulo para jovens, né, esse é o primeiro programa, o programa de apresentação, que nós vamos falar sobre a vida de Paulo, nós vamos falar sobre um pouco de Timóteo, um pouco sobre Tito, né, quem são essas pessoas, né, e nós vamos entender o papel que Paulo teve dentro do cristianismo e o papel que Paulo teve nessa orientação para as pessoas e também, né, claro, para os jovens. Tem pessoas que acham que Paulo não falava para jovens. Falou sim muito para jovens, falou para gentios, para judeus, para jovens. Era um homem magnífico, um homem realmente preparado, vaso escolhido,
mas é importante a gente dizer que Paulo, sim, era o vaso escolhido, era um espírito preparado para aquela missão, claro, mas é importante a gente salientar que ele teve um caminho a trilhar. Ele não caiu de paraquedas na missão de divulgação do cristianismo, de orientação daquelas igrejas cristãs nascentes 2000 anos atrás. Não. Foi um processo. E esse processo levou tempo, foi difícil. Paulo teve que combater a si mesmo. E daí vem a nossa profunda identificação com o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Porque quando a gente estuda, né, a história de Paulo, que era Saulo, né? O nome de batismo é Saulo, mas quando se converteu ao cristianismo virou Paulo. Nós percebemos que houve uma mudança muito grande, uma mudança muito drástica no seu modo de ser, no seu modo de vida, e até mesmo como Paulo, ele precisava ainda seriamente combater ainda suas más inclinações, tal qual ocorre com todos nós. E aí nós percebemos que nós temos muito mais a ver com Paulo do que a gente imagina. Quando a gente começa a estudar a história desse homem, nós percebemos que Paulo era um ser humano. Né? Paulo era como muitos de nós, ainda como um Saulo, era envolto em muitos erros, muitos equívocos, numa suposta defesa de uma fé que, sim, é válida, a defesa da fé, mas de uma forma equivocada, totalmente equivocada, como acontece com muitos de nós hoje. Em uma defesa de Jesus, por exemplo, a gente agride as pessoas, nós somos intolerantes, né? E aí Paulo fez esse movimento, Saulo, melhor dizendo, fez esse movimento de mudança, virou Paulo, né? E durante o resto da sua trajetória, aí, aproximadamente 30 anos, até o seu desencarne, né? Depois que ele assume o cristianismo em sua vida, é um processo lento, gradual, teve que ir para o deserto, teve que se recolher, teve que se esvaziar de si mesmo e de se preencher, para se preencher de Jesus, do Cristo. E isso ocorre com todos nós. Tá, gente? Então, nós vamos falar hoje um pouco mais sobre esse homem. Esse homem que começou a sua vida na religião ainda muito jovem. Na verdade, ele foi preparado para ser um doutor da lei e, mais ainda, foi preparado para ser um fariseu da época, para ser um mestre de Israel. A família de Paulo preparou ele e a gente percebe, olha só, o cuidado de Jesus, da providência divina para com o Saulo, né, ainda Saulo, desde pequenininho, colocando Saulo em uma família que tinha condições de oferecer uma educação do mundo muito boa. Saulo teve a oportunidade de aprender várias línguas, inclusive o grego, que era o inglês da época, né? Era a língua que dominava. A pessoa que queria ascender socialmente, por exemplo, tinha que saber o grego. E Saulo, ele, na sua juventude, na sua infância, ele aprendeu grego. E nós percebemos que não foi por acaso. A providência divina situou Saulo nesse meio, porque lá na frente, Jesus sabia que Saulo precisaria do conhecimento de outras línguas para divulgar o cristianismo. Nós percebemos o cuidado da providência divina, como ocorre com todos nós, segundo as nossas necessidades. Eu gosto muito de falar da história de Paulo de Tarso, fazendo sempre o comparativo com a nossa história, relacionando com a nossa história, para que não pareça que é alguma coisa distante de nós. Não é. O que aconteceu com Saulo acontece conosco. Saulo foi situado pela providência divina em um meio. Saulo teve suas necessidades supridas por uma razão, como ocorre conosco. O problema é porque, às vezes, nós, sobretudo os jovens, a gente gosta muito de se comparar com o outro.
Ah, mas fulano tem um carro do ano, eu não tenho. Fulano tem um emprego melhor do que o meu. Cada um segundo as suas necessidades. Ah, eu estudo tanto, eu não consigo as coisas, outra pessoa consegue. É cada um segundo as suas necessidades. Evidente que nós fazemos a nossa parte, temos que fazer. Se eu quero um emprego melhor, uma casa, eu vou estudar, me dedicar para isso sem passar por cima de ninguém, priorizando sempre o quê? Os tesouros dos céus, né, que não perecem. Casa, carro, roupa, emprego, isso tudo passa. Os tesouros dos céus não passam. Então, nosso erro está em se comparar com o outro, no sentido de ver o que o outro tem e o que eu não tenho, e também no sentido de priorizar as coisas, os bens materiais. Mas, de fato, Paulo foi direcionado, ou melhor, Saulo foi direcionado. Teve uma educação muito boa e teve também uma orientação religiosa muito boa através de Gamaliel, que era o seu mestre, foi quem ensinou Saulo na fé judaica. Gamaliel foi um dos maiores mestres de Israel. E Gamaliel, ele conseguia fazer o que a maioria dos mestres de Israel na época não conseguiam, que era unir o ensinamento de Moisés, as leis mosaicas ao amor. Gamaliel fazia isso, está descrito, retratado no livro Paulo Estevão. Por quê? Mais uma vez a providência divina atuando. Era esse o objetivo para Saulo, pegar o conhecimento intelectual e unir ao amor. Por isso a providência divina coloca Gamaliel para orientá-lo. E Saulo vai crescendo nesse direcionamento, fazendo, claro, seus esforços para se desenvolver, visando ser um doutor da lei e posteriormente um mestre de Israel, um fariseu, e orientado por um dos melhores. Estava tudo lindo na vida de Saulo, tudo correndo muito bem. Até o momento em que Saulo conhece uma moça que está descrito no livro Paulo Estevão, muito meiga, delicada, feminina, tudo que Saulo queria. E outra, extremamente temente a Deus, né, como eles falavam, uma moça enraigada nos princípios judaicos, uma moça que se dedicaria a Saulo, a família, a Deus. Essa moça, chamada Abigail, entrou na história de Saulo não por acaso. Os dois se apaixonaram, como ocorre, né, com a maioria dos jovens, se apaixonaram perdidamente. Gente, estava tudo lindo para Saulo. Estava tudo lindo. Estava indo bem na carreira, já era um jovem influente, a melhor promessa de Israel na época. Apaixonado, iria se casar com a mulher dos seus sonhos. Até que surge uma, uma seita, segundo ele, de. Como é que Saulo chamava? Saulo chamava essa seita de feiticeiros, magos das artes ocultas, denominada cristianismo. E Saulo decide combater essa nova seita, porque era um insulto a Moisés e suas leis, era um insulto ao judaísmo. E outra razão deixava Saulo muito, assim, com a pulga atrás da orelha. As pessoas que professavam essa seita, cristianismo, que na verdade não era cristianismo ainda, era caminho, o nome era caminho, tá? O nome cristianismo ainda não tinha sido dado. O nome era caminho. Caminho. E as pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus eram os caminheiros. Essas pessoas eram pobres, não tinham instrução. E isso revoltava Saulo. Eu estudei tanto para falar de Deus e essas pessoas que não têm o menor nível de instrução se atrevem a falar de Deus e outras são seguidores de um carpinteiro revolucionário. Olha o ego do jovem Saulo, né? Que apesar de ter uma educação primorosa, intelectual,
mas não tinha conseguido juntar isso com o amor. E esse era um dos objetivos da providência. A metade foi a parte intelectual. Faltou a outra metade para Saulo. Faltou o amor. E aí é uma questão do espírito, tá, gente? Isso não é falha da providência divina, é uma questão do espírito que todos nós temos. A providência divina atua, mas ela faz uma parte. A outra parte nos compete. E Saulo, né, ficou devendo nessa questão do amor. E aí começou a combater essa seita chamada Caminho. Começou a combater os caminheiros. E aí surge a figura de um homem chamado Estevão, que tinha por seu nome original Gesiel, mas que ao conhecer o caminho, muda de nome, simbolizando uma nova pessoa, muda de nome para Estevão. E Paulo vê Estevão, fica admirado com a sua pregação. Era um excelente pregador. Tinha um magnetismo muito forte. Mas, apesar da admiração, ele fica insultado, porque Estevão não tinha instrução nenhuma, tinha sido judeu e tinha se convertido ao cristianismo. Era um insulto para Saulo. E Saulo, tomado de raiva, talvez um pouco de inveja, não sei, talvez, ele persegue de uma forma extremamente cruel Estevão. Até o momento que ele consegue, ante o sinédrio judaico, mandar prender Estevão. E para quem não lembra, na época, a religião, a política, a sociedade era tudo uma coisa só, era o Estado teocrático. Se alguém insultava a Deus na visão dos judeus, eles poderiam mandar prender e mandar assassinar. Esse era o Estado teocrático. Hoje é diferente. Antigamente, em nome da religião, você tinha o direito de mandar assassinar as pessoas. E foi isso que Saulo fez com Estevão. Mandou prender, levou para o julgamento no Sinédrio e conseguiu a pena de morte para Estevão através do apedrejamento. Olha só, olha como Saulo estava completamente equivocado. Para ele estava defendendo Deus e Moisés, mas mandando apedrejar um irmão em defesa desse Deus. Olha o equívoco, olha o perigo, sobretudo para os jovens que geralmente têm muita energia na defesa de algumas questões, mas se a gente não ouvir o nosso íntimo, a nossa consciência, se a gente não silenciar a nós mesmos, aos nossos quereres, as nossas manias, se a gente não silenciar toda essa carga que nós trazemos dentro de nós para ouvir a verdadeira palavra de Deus, é um perigo muito grande, porque certamente nós vamos incorrer em um erro muito semelhante ao de Saulo. Nós vamos agredir as pessoas em defesa de alguma coisa que para a gente vai ser boa, mas só para a gente. E Saulo cometeu esse erro. Mandou apedrejar. E Estevão foi apedrejado. Só que a providência divina atuando, né? E é um trabalho muito delicado, minucioso. Estevão não morreu imediatamente, não desencarnou imediatamente. Ele ainda ficou ali dando os últimos suspiros. E Saulo, ele vai ver Estevão, que estava ali já para desencarnar, e leva Abigail junto, sua noiva. Por que Saulo levou Abigail? Porque Saulo queria que a noiva visse qual era o seu trabalho, qual era o seu ofício. Era defender Deus, era defender a lei de Moisés. Ele achava isso o máximo. E levou a sua noiva para ver.
O que nem Saulo, nem Abigail esperavam era que aquele homem que estava ali em vias de desencarnar, às portas da morte física, era o irmão de Abigail, Gesiel, que tinha mudado de nome para Estevão. Eles tinham se perdido, se separado durante sua caminhada. E ali haveria o reencontro. Abigail, quando vê o seu irmão naquela situação, dá um grito de horror. E Saulo fica completamente desnorteado quando percebe quem é aquele homem. Era o seu cunhado. Ele tinha mandado apedrejar o seu cunhado. O seu cunhado tinha se convertido àquela seita, Caminho, que mudaria de nome naqueles tempos para cristianismo. O mundo de Saulo desaba, como acontece em algumas fases de nossa vida. O nosso mundo desaba para que outro mundo ressurja, não para nos destruir. Naquele momento, o mundo de Saulo desaba. E Estevão, é importante dizer isso, uma alma tão nobre, um espírito tão evoluído, que, passando pelo que acabou de passar, ele olha para Abigail, sua irmã, e diz: minha irmã, fique com Saulo, porque ele defendeu Moisés até o fim. E defenderá Jesus até o fim, quando o conhecer. Olha aqui que espírito nobre. E desencarna ali. O que Abigail não esperava, além disso, era que Saulo, a partir daquele momento, ia cortar relações com ela. Saulo fica desnorteado, corta relações com Abigail, passa 6 meses sumido de Abigail, não quer notícia com Abigail. Depois de 6 meses, uma saudade enorme invade o seu coração. Ele decide rever Abigail. Para sua surpresa, quando ele chega para revê-la, Abigail está seriamente doente e recém-convertida ao cristianismo. Eu estou resumindo bem a história, tá? Recém-convertida. Ela foi convertida por um homem que passou ali, perto da casa dela, chamado. Aquele homem que vai curar Saulo mais na frente. Falaremos dele. Por enquanto, vamos. Lá na frente, vocês vão ter uma surpresa de como a providência divina, ela atua, ela age. E aí Saulo, quando chega ali que vê sua noiva ou sua ex-noiva em vias de desencarnar e percebe que ela tinha virado cristã, ele fica ainda com mais raiva de Jesus, esse carpinteiro revolucionário que acabou com o meu mundo, com os meus sonhos, e agora vai levar minha noiva embora. E fica com ódio de Jesus. E fica com ódio dos cristãos. E começa a perseguir de uma maneira muito ferrenha os cristãos. Eu estou falando de Saulo, que mais tarde viraria Paulo. Começa a mandar assassinar, prender e assassinar, através de um julgamento totalmente inescrupuloso. Assassinar os cristãos que vê. O cristianismo torna-se proibido. Saulo, naquela época, se tornou o maior perseguidor do cristianismo, na época. E aí, nesse jogo escuro, né, que Saulo se coloca, deixando o amor completamente de lado,
deixando tudo o que Gamaliel, seu mestre, que mais tarde também viraria cristão, em contato, né, com os seguidores, em contato com Pedro, em contato com João. Gamaliel, o mestre de Israel, que tinha orientado Saulo, também viraria cristão. Saulo esquece tudo isso. Saulo esquece tudo. Se mete num jogo escuro de uma paixão cega que nós jovens nos metemos. E aí, Saulo, nesse interim de perseguir os cristãos, vai em busca desse homem que tinha convertido a sua ex-noiva em cristã. Vai em busca dele, porque não adiantaria perseguir todos os cristãos e esquecer desse homem. Esse homem residia numa cidade chamada Damasco. E Saulo ruma para Damasco atrás desse homem. E ali às portas de Damasco, Saulo é tomado por um sentimento enorme de saudade de Abigail, de aflição no coração. Por que tudo tinha andado tão errado? Estava indo tudo bem, estava tudo perfeito, e de uma hora para outra tudo mudou, tudo virou. Por que isso tinha acontecido com ele? Como acontece com muitos de nós em momentos da nossa vida? Por que as coisas viram? E nesse frenesi de Saulo, nesse sentimento de melancolia, de aflição, de saudade, às portas de Damasco, Saulo ele tem uma visão. Isso era meio-dia, tá no livro Paulo Estevão, meio-dia. Um sol, ou melhor, um segundo sol, né? Que já tinha um sol no meio-dia, e um segundo sol aparece em frente a Saulo. E Saulo, tomado de espanto frente àquele sol de luminosidade e de bondade, aquele magnetismo incomum, imensurável, Saulo, naquela situação, cai do seu camelo, cai da sua montaria, cai no chão. Olha para aquele homem e diz: quem és, Senhor? Quem és? Ele percebe imediatamente que era o Senhor que estava ali. Não era outra pessoa, era o Senhor. Porque Saulo, apesar de todos os equívocos, lembrem-se, era muito inteligente. Ele percebe imediatamente que era o Senhor. Quem é Senhor? E Jesus, olhando para Saulo, segundo o livro Paulo Estevão, com um olhar extremamente melancólico, mas também extremamente amoroso, diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ante a pergunta de Saulo, quem é Senhor? O mestre responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daquele momento, a vida de Saulo se transforma mais uma vez. Ele fica cego. Olha só, ele fica cego do corpo físico. Os olhos físicos deixam de enxergar. Mas pela primeira vez na vida, ele começa a enxergar espiritualmente. Isso é uma simbologia muito forte da providência divina, né? Saulo fica cego ali 3 dias. E é muito simbólico isso porque mostra que ele enxergou com os olhos físicos a vida toda, mas sempre foi cego espiritualmente.
E a partir daquele momento ele estava cego fisicamente, mas começava a enxergar com os olhos da alma, reconhecendo que Jesus era o Senhor. E ali ele fica em Damasco 3 dias. E lembram do homem que converteu a sua noiva, Abigail, em cristã? Esse homem chamava-se Ananias. Ananias. E quem que Jesus vai usar para curar Saulo, a cegueira de Saulo? Ananias. A providência divina, gente, ela age assim. Só não percebe quem não está atento. Quem está atento ao atuar de Deus em nossa vida percebe que as coisas se encaixam. E Jesus aparece para Ananias. E Ananias diz assim: opa, mestre, que desejas? Está no livro. O contato dos cristãos da primeira época com Jesus era um contato íntimo, que se Jesus aparecesse, os cristãos agiam naturalmente, claro, com um júbilo de alegria, de emoção, mas de uma forma natural. Hoje, se Jesus aparecesse para qualquer um de nós, seria um Deus nos acuda. Eu não digo nem Jesus, eu digo qualquer espírito. Porque hoje nós dizemos que professamos o cristianismo, que somos cristãos, mas muitas vezes nós colocamos um rótulo. Eu sou cristão. Mas eu não ajo como cristão, eu sequer ajo como quem acredita na continuação da vida após a morte. Porque se aparecer um espírito para mim aqui, eu caio para trás. Seria isso? Os cristãos da primeira época, não. Jesus aparecia, era um júbilo de alegria, de emoção, mas era natural. O evangelho é vida após a morte. É isso que a Bíblia fala. Foi essa a história de Jesus na Terra. Ou não foi? Depois da crucificação, 3 dias depois, o que foi que aconteceu? Jesus apareceu, materializou. É vida após a morte. E Ananias diz: Jesus, pois não, mestre, que desejas? Eu quero que você vá lá, Ananias, curar Saulo. Que Saulo, mestre? Aquele que está vindo me matar? É, esse mesmo. Cure a cegueira física dele, porque eu vou ensinar ele o quanto ele tem que sofrer por amor ao meu nome. E Ananias vai lá, cura a cegueira física de Saulo. Saulo volta a enxergar com os olhos físicos. E a partir daquele momento ele começa a sua longa caminhada de 30 anos dentro do cristianismo. Agora já como Paulo, ali naquele momento ele muda de nome, vira Paulo de Tarso, simbolizando uma nova vida. E as pessoas acham que Saulo se converteu ao cristianismo naquele momento em Damasco, quando vê Jesus, mas ali foi só o princípio, foi só o começo. Em verdade, a conversão de Saulo ou Paulo, ela demora 30 anos. Paulo vai para o deserto, passa alguns anos no deserto, se esvaziando de si mesmo, de seus equívocos, de suas paixões, para se preencher do verdadeiro evangelho. São os desertos que nós passamos em nossa própria vida. Às vezes nós somos abandonados por alguém que nós amamos, alguém desencarna, mudamos de emprego, perdemos o emprego temporariamente. Acontece alguma coisa que nos coloca no deserto. Um deserto que é para nos transformar. Um deserto que, quando bem aproveitado, nós saímos melhores do que nós entramos, nós saímos mais fortalecidos. Porque no deserto nós podemos estar sozinhos com relação ao mundo, mas estamos sempre acompanhados por Deus e por seus emissários. Os desertos que todos nós atravessamos e que Paulo se dirigiu para lá para ficar 2 anos. Um deserto físico lá e espiritual. E volta, como Paulo, para começar a sua missão de pregação
para as outras comunidades que não eram cristãs, ou seja, para os gentios, por isso que é chamado de o apóstolo dos gentios, para converter novos corações, novos povos e direcionar as igrejas nascentes naquela época. Assim, Paulo futuramente vai escrever muitas cartas a várias comunidades, aos romanos, para Tessalônia, para os hebreus, aos coríntios. Escreve também cartas a indivíduos específicos. Exemplo, Tito e Timóteo. Quem são esses dois? Tito e Timóteo foram dois jovens convertidos por Paulo e que futuramente iam tomar conta de igrejas cristãs. E em alguns momentos, eles mais fragilizados, Paulo precisa escrever para eles. E olha só, essa ideia de Paulo escrever cartas foi do próprio Jesus. Porque Paulo estava sobrecarregado. Disse assim, mestre, mas eu não consigo estar em tantos lugares. Não consigo. E Jesus, em sua sabedoria infinita, diz assim, olha, escreve. Escreve, porque as cartas elas vão ser direcionadas para esses vários lugares. Você pode estar nesses vários lugares através de suas cartas e elas ficariam e ficaram de fato para a posteridade, como hoje nós estudamos as cartas de Paulo. E ele escreve para esses dois jovens, Tito, que era um cristão muito jovem, era grego. Paulo se referia a Tito como companheiro e cooperador. Direciona conselhos muito importantes. Tito era um jovem muito... Ele era muito eloquente, ele tinha muita energia. Ele depositava realmente muita fé na construção do bem, da paz e da verdade. Sobretudo, onde ele foi designado para atuar, para tomar conta, que era a igreja da ilha de Creta. E Paulo escreve a Tito. É uma carta só, que nós vamos falar mais na frente, em outra oportunidade. Uma carta dividida em 3 partes: liderança na igreja, integridade dos membros do cristianismo, não só dizer que são cristãos, mas, sobretudo, agir feito cristãos, e integridade na sociedade. Olha como nós precisamos disso hoje. E ele vai escrever também a Timóteo, seu filho amado na fé. Quando ele fala filho na fé, porque Timóteo tinha sido convertido por ele. Meu amado filho na fé. Timóteo, outro jovem, mas que, diferente de Tito, ele era mais introvertido, ele não tinha tanta energia como Tito tinha, e que precisava de um cuidado a mais, digamos assim, e que nós vamos estudar mais profundamente os conselhos de Paulo a Timóteo, e que nós vamos dividir aqui na nossa série esses conselhos que eu acho importante, só para a gente terminar, eu acho importante a gente falar sobre o tema geral desses conselhos. Paulo vai falar de Timóteo para com ele mesmo, ou seja, autoconhecimento, eu comigo. O que eu devo fazer para comigo? Paulo vai escrever sobre isso para Timóteo. Eu e a família, como que eu devo agir perante a minha família? Eu, como jovem, qual é o papel que eu tenho perante a minha família? Paulo escreve sobre isso para Timóteo. Eu e o outro, como é que eu devo agir com o outro de fora?
Qual a responsabilidade que eu tenho para com meus amigos, para com meu colega de trabalho? Como eu devo agir? Paulo escreve sobre isso. Eu e a sociedade. Como eu devo agir como cidadão e como cristão. Eu tenho deveres como cidadão e cristão. Um dever não puramente cívico, mas um dever, sobretudo, espiritual. Como eu devo agir. Paulo escreve de uma forma muito linda sobre isso. E, por fim, eu e Deus. Eu e o Criador. A minha relação para com Deus, que, em verdade, não difere da minha relação para comigo, para com a família, para com o outro, para com a sociedade. Então, Paulo vai escrever isso, e nós vamos estudar isso à luz da doutrina espírita, e nós vamos perceber que as coisas se encaixam. Que o que está lá em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, nós trazemos para dentro do Espiritismo e fica uma coisa linda. Vamos falar sobre isso. Mas vai ficar um gostinho de quero mais, porque hoje o tempo já acabou. Marina, passei um pouquinho, não foi? Não tem problema. Eu sempre gosto muito assim de ouvir falar, né, a história de Saulo, da conversão de Saulo para Paulo. E toda essa simbologia que envolve essa conversão, esse momento mais forte, né, do encontro dele com o mestre, né, com Jesus. Eu acho muito bonito, e isso sempre me pega, das simbologias que envolvem esse momento, como, por exemplo, a presença de Ananias na cura dele, né? Eu acho isso tudo muito, muito bonito. Mas tem um outro fator que eu acho extremamente importante da gente trazer aqui para falar, principalmente para os nossos jovens. Toda vida que a gente fala de Paulo, a gente fala dessa conversão e, como você muito bem colocou, parece que foi do dia para a noite, né? Parece que foi muito rápido, quando na verdade levou 30 anos. Foi um longo processo. E aí, diante de tudo isso que você falou, né, que a gente estava ouvindo aqui você falar tão belamente, e falando também sobre as cartas de Timóteo a Tito, eu queria que você respondesse para os nossos jovens. Qual é a importância dessa lição de Paulo? O que é que você acha mais importante de toda essa vivência de Paulo para eles, para os jovens, e desses conselhos que ele deixa para Timóteo e Tito? Olha, Marina, realmente a história de Paulo é muito, muito linda, né? Não precisava ser do jeito que foi. É porque ele tinha sido orientado pela providência a seguir um caminho. Mas, como ocorre com a maioria de nós, a gente se perde, troca os pés pelas mãos, porque nós somos seres imperfeitos. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós cometemos ainda muitos erros. Agora, o mais belo disso tudo é porque a providência não nos abandona. Aí, a gente pega isso que você falou, a história de Paulo, e acha que a conversão dele se deu do dia para a noite, no momento do encontro com Jesus, é um equívoco, porque a gente situa Paulo distante de nós. Porque eu não consigo me converter do dia para a noite. Eu não consigo. Nós temos aí uma longa caminhada de conversão diante dos erros que nós cometemos quase todos os dias. Aí eu acho que Paulo se converteu do dia para a noite e eu digo, mas Paulo era diferenciado, Paulo está muito longe de mim, eu não consigo. Agora, quando nós trazemos justamente essa visão que o livro Paulo Estevão coloca, que eu acho que é uma leitura quase que obrigatória para todo cristão, nós percebemos que foi uma longa caminhada. Como acontece conosco. Aí a gente vê um Paulo mais perto de nós. Nós vemos que Paulo sofreu. Jesus disse que ele ia sofrer. Para se converter de fato. Para lá no final, lá em Roma, prestes a desencarnar, ele ali sim ser um verdadeiro cristão. Um cristão inteiro e não um cristão metade, como a gente é, ou como eu sou. Então, quando a gente traz esse Paulo que precisou sofrer, caminhar, passar por processos, aí eu começo a me identificar com Paulo. Aí eu digo, opa, isso que Paulo passou, eu também estou passando. Pode até ser em menor escala, mas eu estou passando.
Em momentos da minha vida, eu me sinto extremamente frágil. Aí a gente lembra que Paulo também se sentia. E quando Paulo se sentia frágil, vinha a ajuda. Vinha Estevão, que tinha sido apedrejado por ele, olha só. Vinha Abigail e vinha o próprio Jesus. Em um determinado momento, Jesus fala assim, Paulo, calma. Paulo diz assim, mestre, eu tenho um espinho na carne. Eu ainda tenho um mal dentro de mim. Eu não consigo me desvencilhar desse mal. Aí Jesus diz assim, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa. Aí a gente traz para a nossa vida, nos momentos que a gente está mais frágil, achando que não vai dar conta, aí a gente escuta Jesus falando ao nosso coração. Olha, Marina, olha, Gonçalo, a minha graça te basta. Você tem os seus erros, mas é a minha graça que te basta. Continue, porque vai valer a pena. E nesse processo de conversão, que é um processo, não é do dia para a noite, é um processo, Paulo ele vai escrever a Timóteo e a Tito, porque, né, logicamente, Paulo já tinha mais experiência, né, já tinha caminhado mais. Timóteo e Tito eram 2 jovens. Então, Paulo, como alguém que realmente se dedicou 110% ao cristianismo, ele com propriedade de quem não apenas falava, mas que, sobretudo, buscava viver, ele vai escrever cartas a esses jovens e que são endereçadas a os jovens, inclusive, do século XXI. Que nós percebemos que os conselhos que foram aplicados naquela época são perfeitamente aplicáveis hoje. E nós vamos estudar isso, vamos ver essa realidade. É isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, tá? E deixo aqui o nosso contato, nossas redes sociais para todos os jovens, todas as pessoas que queiram entrar em contato. É só clicar, é só nos adicionar ou entrar em contato através do nosso Instagram, e-mail, WhatsApp e sugerir ou deixar críticas, enfim, aquilo que você se sinta à vontade ou com vontade para nos deixar por escrito. Fiquem todos conosco aqui, sigam nosso canal e acompanhem os nossos próximos programas, que nós ainda temos muitas coisas boas para trazer para vocês. Até breve!